Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, dando continuidade à progressão geométrica, nós vamos ver a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, tá? Na aula passada a gente tinha visto a soma dos termos de uma PG finita e agora nós vamos ver então a soma dos termos de uma PG infinita, beleza? Eu coloquei aqui, ó. A soma dos termos de uma PG infinita pode ser calculada por essa fórmula que está aqui, Sn igual a 1 sobre 1 menos o quê? Vamos colocar quem é quem. 1 a 1 é o primeiro termo da PA, tá? E o que é a razão? Então, o primeiro termo é chamado de A1 e a razão é representado pela letra Q. E coloquei aqui para vocês, então, uma legendinha, tá? Para você não esquecer. Sn é a soma dos termos da PG infinita, o A1 o primeiro termo e o Q é a razão. E vamos, por exemplo, para ficar mais prático para nós e não perder o tempo de vocês. Então, eu coloquei aqui o seguinte para nós. Considere essa progressão geométrica. Olha o que está acontecendo. O primeiro termo vale 1, o segundo termo vale 1 quarto, o terceiro termo vale 1 16avos e assim sucessivamente. Calcule a soma dos seus n termos, tá? Então, quando a gente coloca esses três pontinhos aqui, significa que era uma progressão geométrica que não tem fim, tá? Começando pelo 1 e depois vai embora. Bom, nesse caso, você observou que o valor está diminuindo, os valores estão diminuindo, de 1 foi para 1 quarto, de 1 quarto foi para 1 16avos, ou seja, está havendo uma redução de valores. Tá? 1 quarto é 0,25. Né? Então, nesse caso, dá para a gente concluir que a razão vai ser um valor fracionário, tá? E nós vamos ver daqui a pouco, então. Então, a primeira coisa, para eu poder resolver esse exercício, eu preciso de quem? Olhando na fórmula lá, do primeiro termo e da razão. Tendo os dois, é só jogar na fórmula, fazer as continhas e errar nas contas, né? Esse é o mais importante. Então, vamos lá. Fazendo o levantamento das informações do exercício, a gente tem então que o primeiro termo vale 1, que o segundo termo vale 1 quarto. Para eu encontrar razão em uma progressão geométrica, eu posso fazer, por exemplo, o A2 dividido pelo A1, não é isso? Lembra? Para você calcular o valor da razão em uma progressão geométrica, você pode fazer o A2 dividido pelo A1, o A3 dividido pelo A2, o A4 dividido pelo A3 e assim sucessivamente, tá bom? Como eu já tenho essas duas informações aqui, é só substituir. O segundo termo vale 1 quarto dividido pelo primeiro termo, que vale 1. Todo número dividido por 1 não é ele mesmo? Então, 1 quarto dividido por 1 vai dar 1 quarto. Opa! Já encontramos o valor da razão, já temos o primeiro termo, temos tudo que nós precisamos para poder substituir na fórmula. Ele quer calcular, então, a soma dos n termos dessa PG. A fórmula é A1 sobre 1 menos a razão. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir no lugar do primeiro termo por 1 e no lugar da razão pelo valor que nós acabamos de encontrar, que vale 1 quarto. Bom, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 embaixo desse 1 que está aqui. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo, por isso que eu posso fazer isso. E aí você tem uma situação agora onde os denominadores aqui, ó, são diferentes. Então, eu sempre falo para meus alunos, quando você estiver fazendo soma ou subtração de frações e a parte de baixo, os denominadores forem diferentes, não tem outro caminho a não ser fazer o mínimo múltiplo comum. Bom, se você fizer o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4, o MMC vai dar 4, tá? Qual é a regrinha do MMC? Pega esse valor, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1 dá 4, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 1,
1. Aí eu tenho o que então? Que a soma dos n termos, vou até fazer aqui separadinho, vai ser igual a 1 dividido 4 menos 1, 3 quartos. Continuando, então, a gente tem o quê? Quando a gente for resolver um negócio como esse, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é... Você tem aqui o 1, tá? Dividido por 3 quartos. Quando você for fazer uma conta como essa, 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 1. Sobre 3 quartos, tá? Qual que é a regrinha? Quando você tiver uma divisão de duas frações, repete a primeira, a regra é repete a primeira vezes o inverso da segunda, que está embaixo. Então, o 4 vem para cima e o 3 vem para baixo. E aí eu tenho que a soma dos n termos vai ser multiplicação de fração, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 3 dá 3. Então, a resposta na soma do n termos dessa progressão geométrica vale 4 sobre 3. Beleza? Então, o que você tem que saber? O valor do primeiro termo, tem que descobrir o valor da razão, substitui e faz as continhas. Tem que fazer o MMC, então a gente relembrou um pouquinho a matemática básica, tá? E aí depois é só errar nas continhas, lembrando que quando você tiver uma divisão de duas frações, repete a primeira e inverte a de baixo, tá? Repete a primeira, inverte a segunda, repete a de cima ou inverte a de baixo. Transforma a divisão em uma multiplicação. Na multiplicação de fração só tem um jeito de fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.